Oi, galerinha, vamos hoje com mais um vídeo, dessa vez falando um pouquinho sobre a parte dos elétrons que compõem o átomo, né? Voltando aí um pouquinho na estrutura atômica, vamos falar de eletrosfera. Então, esses elétrons, eles não são colocados assim ao acaso, tem um porquê, né? Tem uma organização, então tem uma maneira de distribuir. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica nos subníveis e nos orbitais. Vamos falar sobre esse diagrama aqui de Linus Pauling, que não tem nada de difícil, você vai tirar isso aí de letra, tá bom? Então, antes de falar disso, vamos rever um pouquinho da estrutura atômica. Eu tenho aqui um modelo que a gente tem costumado usar para estudar o átomo, que é o modelo de Rutherford-Bohr, onde ele tem um núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons. Aqui eu estou dizendo 6 prótons, não estou mostrando todos, mas estou falando que tem 6 prótons, né? E se ele tem 6 prótons e eu sei que o meu átomo ele é neutro, eu posso dizer que ele vai ter 6 elétrons para eu distribuir. Então, aqui eu coloquei 2 elétrons, aqui eu coloquei 4, e isso não é de maneira porque eu quis, né? Tem um porquê da gente distribuir assim, e é isso que eu quero que vocês aprendam. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa eletrosfera, como construir, como deixar ela de uma forma mais organizada e mais parecido com o que é mesmo. Né? Como é feita as distribuições desses elétrons em um átomo? Com o que eu tenho que me preocupar? Tá? Então, uma coisa que eu preciso entender é que essa eletrosfera ela é distribuída em níveis de energia. Tá? Existem infinitos níveis ou camadas de energia aqui, né, em volta desse núcleo. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo, como se fosse aqui o meu núcleo, 1, 2, 3 camadas. Temos hoje, nós vamos ter no máximo 7. Então, eu coloquei aqui 7 números, né, para representar os 7 níveis ou as 7 camadas que eu tenho na minha eletrosfera. Dentro dessas camadas, vocês podem perceber quando a gente traça lá o átomo, que elas não são todas do mesmo tamanho. As camadas mais interninhas ali, elas são menores, e aí vai aumentando o tamanho dessas camadas. Então, dentro dessas camadas, nós vamos ter alguns subníveis, é como se fossem algumas subdivisões. Por que eu faço isso? Porque é como se eu quisesse encontrar meu elétron. Então é mais ou menos assim, se eu falar assim, eu vou encontrar fulano numa cidade tal. Se eu chegar lá na porta da cidade e falar eu quero encontrar o fulano, vai ser muito difícil encontrar. Agora se eu perguntar qual a rua dele, né? Ou qual o número da casa dele, então eu vou conseguindo localizar isso melhor. Então imagina que aqui, se eu quisesse encontrar o meu elétron, eu falasse, ele está no nível tal, ia ser difícil encontrar, mas eu falo, dentro do nível, ele fica dentro do subnível tal. Então vamos lá nessa subdivisão. Dentro desses níveis, eu posso ter 4 subníveis diferentes. Isso aqui eu designei por número. Tem uma outra vocês vão ver às vezes essas camadas como K, L, M, N, O, P, Q, mas nós vamos trabalhar assim de forma mais atual, mais moderninha com os números. E os subníveis eles são designados por letras. Então eu posso ter dentro desses níveis subnível do tipo S, P, D e F. Nossa, já não estou entendendo nada. Não desliga esse vídeo que você já vai entender já que eu vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Lembra que eu falei que os níveis eles têm tamanho diferente? Você viu lá já, né, no átomo que o primeiro é o menorzinho. Então dentro dele eu vou ter um subnível só. Desses 4 que eu posso ter, eu vou ter só o subnível S. O 2 já é um pouquinho maior, eu vou ter o subnível S e vou ter o subnível P. Então eu chamei aqui, ó, 2, nível 2, subnível S, subnível P. Perceba como é fácil intuir aí, né? Tem uma intuição. Quanto você acha que vai ter no terceiro nível? 3. Vou poder ter o subnível do tipo S, do tipo P e do tipo D. No 4, eu vou ter S, P, D e F. Bom, como acabou aqui meus tipos de subníveis, né? Que pelo menos com esses com que a gente vai trabalhar aqui, no 5 a gente vai repetir. O 5 também tem S, P, D e F. E agora nós vamos começar a diminuir o número de subníveis ocupados, tá? No nível 6 eu só vou ter SPD e no nível 7 eu só vou ter S, vou colocar aqui o P para ficar como se eu tivesse
construindo para construir esse diagrama que vocês vão ter que aprender a construir, então vai ficar mais fácil assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4 subníveis, 4, 3, 2, e vai dar certo para depois a gente fazer uma distribuição eletrônica que eu vou ensinar, tá? Bom, ainda não ficou fácil achar meu elétron. Eu quero ainda contar para vocês que cada subnível desse tem um número determinado de orbitais. Orbital, aí sim, vai ser a região mais provável de se encontrar o elétron. Depois vocês vão ver que esses orbitais eles têm uma forminha específica. Por exemplo, o orbital S é redondinho, o subnível P é diferente, mas agora nós vamos falar tudo dos orbitais, nós vamos falar tudo como se fosse caixinha, tá? Como o subnível S é o menorzinho lá de todos, ele tem apenas um orbital, tá? Que ocupa esse subnível. Dos outros, vão ser sempre número ímpar. Então, vamos lá, ó. Se o subnível S vai ter um orbitalzinho só, o subnível P vai ter 3. O subnível D vão ter 5. E o F vai ter 7. Então, beleza, isso aí. Para quê? Esse orbital vai ser como se fosse a casinha do elétron, tá? É um lugar, como eu disse para vocês, mais provável de se encontrar o elétron. Então, eu vou ter ele aqui. E aí falta só você saber, e depois nós vamos juntar todas essas informações. Por enquanto, pode parecer que isso aqui tá tudo jogado, falando, não tô entendendo nada que ela tá falando. Daqui a pouco a gente vai juntar tudo isso. Você precisa saber mais uma informação, que cada orbitalzinho desse aqui cabem no máximo 2 elétrons, tá? Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou explicar melhor. E olha só, então, o que eu fiz? Todos esses subníveis que eu preenchi aqui no meu diagrama, eu coloquei um 2 em cima. Por quê? Porque é a ocupação máxima que o subnível S pode ter. Então, dentro desse nível tem um subnível, cabe no máximo 2. No 5 tem esse subnível também, vai caber no máximo 2. Porque no subnível S, seja do nível 5, 4, 3, sempre vão caber no máximo 2 elétrons. Tá. Se aqui eu tenho 3 caixinhas, eu tô falando do subnível P, eu tenho 3 caixinhas, e cabem 2 elétrons por caixinha, qual é o máximo de elétrons que eu consigo colocar dentro do subnível P? Isso aí, 6. Então, adivinha que número eu vou colocar em cima desses subníveis P que estão dentro desses níveis? Isso mesmo, número 6. Lembrando que isso aqui é o número máximo de elétrons que pode ocupar esses subníveis aqui. Tá? A mesma coisa para o 10, mesmo raciocínio. Então, eu consigo colocar 5 orbitais dentro do subnível, o máximo 10 elétrons. Estou colocando o número 10 aqui para o subnível D. No subnível F, eu tenho 7 orbitais, 2 por orbital, 14 elétrons, ocupação máxima. Então, perceba que eu preenchi, você já deve ter visto um diagrama desse aqui, isso aqui se chama, a gente está montando o diagrama de Linus Pauling. E então, vamos lá pensar o que significa cada numerinho, cada letrinha dessa. Esses números maiores, então, indicam os níveis, né? Essas letrinhas, S, P, D e F, significam os subníveis. E esses numerinhos pequenininhos que tem aqui mostram quantos elétrons no máximo posso colocar dentro de cada subnível desse aí, ok? Então, mostrei aqui, tô montando para vocês como a gente monta o diagrama de Linus Pauling, tá? E qual que é a utilidade? Para que eu monto esse diagrama? Para que eu preciso saber montar ele direitinho? Esse diagrama aqui, ele mostra pra gente como dispor esses subníveis em ordem crescente de energia. E para fazer isso, eu vou precisar traçar umas retinhas aí transversais. É legal você usar uma régua, deixar isso aqui espaçado, assim, mais ou menos parecido, porque a gente vai ter que seguir essas setas aqui para dispor esses subníveis em ordem crescente de energia. Então, se eu for seguindo essas setas, vocês vão ver que lá tem figura assim, tem figura que isso aqui sai daqui e começa aqui, eu venho daqui, eu vou começar aqui. É como se eu falasse assim para você, em ordem crescente de energia, ou seja, do menor para o maior, como que eu vou escrever esses subníveis? Então, se eu for seguindo aqui, ó, primeiro vai ser um S, depois o 2S, depois o 2P, depois o 3S, depois o 3P, depois o 4S. Então, perceba que não é assim, ó, primeiro é todos os subníveis da camada 1 são menos energéticos da 2. Isso sim. Mas aqui, ó, o 4S ele tem menos energia que o 3D, embora isso aqui esteja numa camada mais interna.
Então, esse diagrama de Linus-Pauling, ele ajuda a gente a dispor os subníveis em ordem crescente de energia. Você vai entender para que é isso aí, tá? Imagina que eu chego para vocês e falo assim, ó, tem o sódio, eu quero que você distribua os elétrons do sódio de maneira que isso seja feito com menor energia possível, tá? Os elétrons vão ter que ocupar os subníveis de menor energia primeiro. Não tem por que um elétron ocupar um nível ou um subnível de energia maior se ele pode ocupar um subnível de energia menor. Né? Ele pode até, depois de ser excitado, esse elétron passar para um outro subnível. Mas no estado fundamental, esses elétrons sempre vão ocupar os subníveis de menor energia. Ah, e como eu sei quem são esses subníveis? É só a gente seguir o diagrama de Linus-Pauling. Então vamos fazer um exemplo, que no exemplo vai ficar bem fácil. Para saber primeiro, eu preciso saber quantos elétrons o átomo de sódio tem. Se ele é um átomo, eu sei que o número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons. Eu olho isso aqui na tabela periódica, eu sei, consequentemente, que ele tem 11 elétrons. Ele é um átomo, ele não é um íon, ele tem um número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, vamos lá. Se ele tem 11 prótons, 11 elétrons, onde eu coloco os primeiros elétrons dele? No subnível menos energético, esse primeirinho aqui. Então, vou lá, coloco 2. 1, 2. Mas eu preciso colocar 11. Onde eu coloco os próximos? Os próximos 2 você vai colocar no segundo subnível. No segundo nível aqui, né? No segundo nível. Então, vou fazer um segundo nível aqui, vou colocar mais 2. 2. Beleza. Os próximos elétrons vão entrar no 2p6, 1s2, 2s2, 2p6. Então, no 2p, vou colocar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nossa, já tenho 2, 4, 6, 10... 11. Posso colocar um aqui ainda? Olha, aqui você não pode colocar. Por quê? Porque não tem mais vaga. Todas as vagas do nível 2 foram ocupadas. Ela só tem 2 subníveis e eu já ocupei todos eles. Para colocar esse último elétron que está faltando, eu vou ter que colocar ele no terceiro nível, lá no subnível S. Então, eu coloquei lá. Ué, por que você escreveu 3S1? Não era 3S2? Não. Isso aqui mostra para você que tem 2 vagas, mas eu não tenho elétrons para ocupar essa vaga. Nesse aqui, para eu completar meus 11, só falta colocar mais um. Então, a distribuição eletrônica é 3s1. Esse 3s2, isso aqui, esse diagrama nos dá o número de vagas, né? Onde cabem esses elétrons. A distribuição eletrônica mostra como essas vagas foram ocupadas. Ok? Então, se eu pedir para você assim, vamos fazer a distribuição eletrônica nos subníveis do sódio, distribuir os elétrons nos subníveis, tá? Isso aqui que você precisaria responder se alguém te perguntasse. Vamos fazer de novo? Vamos responder umas perguntinhas aqui, Se eu perguntasse para vocês, olhando para essa distribuição, quantas camadas ou níveis tem o sódio? Porque depois que você faz uma distribuição dessa, ela te dá algumas informações. Eu nem preciso ter esse desenho aqui, só olhando para isso aqui que eu fiz, e usando o meu diagrama, eu consigo responder algumas perguntas. Quantas camadas ou níveis tem o sódio? Bom, o que representa as camadas aqui? Esses números grandes, não é? Então, eu tenho coisa na camada 1, eu tenho coisa na camada 2, e eu tenho coisa na camada 3. Então, o sódio tem 3 camadas ocupadas, 3 níveis ocupados. Quantos elétrons tem na última camada? Bom, isso aqui é a primeira camada, isso aqui é a segunda camada. Na terceira camada, tem um só. Um elétron só na última camada do sódio. Tá? Então, é assim que a gente responde essa perguntinha aí. Vamos fazer de novo para vocês fixarem. Vamos fazer com um elemento agora que tem um pouquinho mais de elétrons. Ele tem 27 prótons. Ele vai ter 27 elétrons para a gente distribuir. Vamos começar. 2 aqui, mais 2 aqui, olha lá, 1, 2, mais 2 aqui no próximo nível, então eu coloquei 2. Os próximos elétrons é dentro desse mesmo nível, então eu coloco mais 6 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os próximos vai ter que ser colocados no terceiro nível, olha lá. 1, 2. E aí, até onde eu escrevo, Renata? Até completar, nesse caso, 27. Então, você já fez 10, mais 2, 12.
Mais 6, 18. Tô colocando meu 6 lá. Olha lá. Perceba uma coisa bem interessante aqui. A tendência, às vezes, do aluno é ir colocando, preenchendo todas as camadas. Nesse caso, ele ia querer colocar aqui agora mais 10 elétrons nesse subnível D, né? Mas agora a tendência é que depois de você colocar 6 elétrons nesse subnível B, você vá colocar elétrons lá no quarto nível. Por quê? Porque é menos energético colocar aqui do que colocar nesse nível interior aqui nesse caso. Por isso que a gente tem que seguir o diagrama. Então vamos lá, seguindo o diagrama, coloco um 2 aqui. E agora, depois do 4s2, aí sim eu volto colocando mais elétrons nesse nível 3 aqui. Então vamos contar? Já coloquei 10, 18, 20, vou colocar mais 7. Caberia ainda nesse subnível 10, mas eu só preciso colocar mais 7 para completar. Então, eu coloco mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, a distribuição eletrônica dele ficaria dessa forma aqui. Agora, vamos responder. Quantas camadas ou níveis tem o cobalto? Tem aluno que olha aqui e fala 3. Não. Na verdade, esse aqui foi o subnível último a ser preenchido, mas eu tenho 4 camadas. Olha lá, tem esse 4 aqui, olha aqui no meu desenho, eu tenho 4 camadas preenchidas. Então, quantas camadas ou níveis tem o cobalto? 4 camadas. Quantos elétrons tem na última camada? Eu não estou perguntando quantos elétrons tem no subnível mais energético. Eu estou perguntando quantos elétrons tem na última camada. A última camada é essa 4 aqui, ó. É essa 4 aqui. Quantos elétrons eu tenho nela? 2. Ó, esses 2 aqui. Então, quantos elétrons tem na última camada. Por que eu estou perguntando isso? Porque saber quantos elétrons um átomo tem na última camada é muito importante para prever como ele se comporta quimicamente. Então, isso é uma pergunta que eu vou fazer sempre para vocês e por isso que nós estamos treinando isso aqui agora. Vamos agora aprender a fazer a distribuição eletrônica nos orbitais. A gente tinha feito distribuição eletrônica nos subníveis, que é isso aqui, ó. Usei o diagrama de Linus-Pauling e fiz isso aqui. Agora eu quero fazer distribuição eletrônica nos orbitais. Então, a partir dessa, eu vou fazer a distribuição eletrônica nos orbitais. Para isso, eu preciso lembrar, por exemplo, que o subnível S tinha um orbital só. Então, eu vou colocar uma caixinha aqui. Opa, tem que colocar orbital para esse subnível aqui também. Não é S, uma caixinha só. E o P, lembra? Número ímpar? P era 3. Opa, S, uma caixinha só. Então, eu estou preparando para fazer a distribuição eletrônica nos orbitais, que é isso aqui que eu acabei de desenhar. Bom, lembrando, né, que cabem 2 elétrons em cada orbital. E agora eu vou contar para vocês que eles precisam ter spins opostos, que é o princípio da exclusão de Pauling. Não vamos nos aprofundar muito nisso nesse momento. O que a gente sabe é que o primeiro elétron que a gente coloca tem spin mais, né? Ou seja, a gente vai colocar uma setinha para cima, sempre. Isso é uma convenção. Por quê? Porque sim, é quase isso, tá? E depois o próximo a gente vai colocar com spin contrário, spin negativo, né? Então, nós vamos colocar com a setinha para baixo. Bom, vamos preencher o próximo. A gente só vai para o próximo quando a gente preenche um subnível inteiro. Então, a gente já preencheu esse subnível aqui, né? Vou preencher ele inteiro porque ele tem menos energia que esse. Então, agora não dá mais para colocar elétron aqui. Eu vou começar a colocar elétron aqui. Então, lembra a convenção? Primeiro sempre para cima, o próximo para baixo, tá? Vamos preencher os orbitais desse aqui. Coloquei aqui um spin para cima e aí vamos lá. Coloquei um spinzinho para cima e aí vamos pensar, será que eu tenho que colocar o spin para baixo nessa caixinha? O que tem isso de diferente disso? Bom, como todos esses orbitais estão no mesmo subnível, entende-se, a priori, que eles têm a mesma energia, né? Então, como que eu vou fazer isso aqui? 2 ou mais orbitais vazios de mesma energia são preenchidos por elétrons de mesmo spin, até que todos estejam meio cheios. Regra de Hund. O que eu estou querendo dizer para você? Se isso tem a mesma energia que isso, para que eu vou colocar outro elétron aqui? Eu vou colocar o próximo aqui para cima. O próximo aqui para cima. Não entendeu? É mais ou menos isso aqui, ó. Você entra no ônibus, né? Imagina essa senhorinha aqui entrando no ônibus.
Você acha que ela vai querer sentar aqui, ó, junto com essa menininha, se tiver para trás banco que não tem ninguém sentado? A tendência quando você entra no ônibus não é sempre, se já tem alguém sentado no banco, sentar onde tem as duas vagas? Bom, depende de quem tá sentado no banco, né? Mas aqui não. Aqui sempre o cara é folgadão. Se tem um banco desocupado, ele vai querer sentar no banco desocupado. Gente, isso aqui não é a regra do ônibus, não. É a regra de Hund. Isso aqui tem a ver com repulsão eletrônica. Então, é lógico, logicamente, ele vai preferir ficar em um lugar vazio do que no ocupado. Ah, e o próximo? Por que o próximo você não colocou aqui, ó? Por que não? Eu não vou esperar um outro ônibus chegar para eu ir. Se tá tudo ocupado, eu vou sentar nesse aqui mesmo, né? O elétron vai ficar aqui, ó. Ele não vai passar, ele não pode ir para o próximo subnível, porque o próximo subnível tem maior energia. Ele tem que ocupar primeiro todos de mesma energia. Então, aí acabou as vagas sozinho, ele vai começar a preencher aqui. Então, esse quarto elétron entra aqui, esse quinto elétron entra aqui, esse sexto elétron entra aqui. O meu próximo elétron vai entrar, já não tenho mais como, já preencheu todas as vagas, aí sim ele vai para o próximo subnível. Entenderam como funciona isso aqui? Então, essas caixinhas aqui, ó, é que é a distribuição eletrônica nos orbitais. Isso aqui nos subníveis, essa daqui nos orbitais. Vamos fazer para o cobalto? Bom, para fazer a distribuição nos orbitais, eu preciso partir da distribuição eletrônica nos subníveis. Então, eu peguei lá, a gente já tinha feito, né? Por isso eu só estou mostrando no slide anterior, a gente tinha feito isso aqui. Agora, vamos lá. Uma caixinha, 3 orbitais, 1 orbital, 3 orbitais, 1 orbital, 5 orbitais. Lembra que é de 5 orbitais. Vamos preencher os elétrons? 1. Não posso ir para o próximo subnível sem acabar de preencher esse. Então, coloquei o segundo aqui. Agora, sim, 1. Não posso ir para o próximo subnível, vou ter que preencher esse. 1. Opa, tô dentro do mesmo subnível, então eu vou colocar todos aqui para cima. Próximo, para baixo, para baixo, para baixo. Para cima, para baixo. Preenchendo todo o subnível primeiro. Volto preenchendo. Para cima, para baixo. Volto preenchendo todos. Para baixo, tá? Então, perceba que se você não fizer desse jeito, no final, o seu pode ficar diferente do meu e todos vão ter que ficar aí iguaizinhos. Então, vocês acabaram de aprender a fazer distribuição eletrônica nos orbitais. Tem algumas exceções, tem alguns elétrons que, para deixar os elétrons desemparelhados, eles acabam migrando para outros subníveis, mas nós vamos aprender primeiro aqui, nesse primeiro momento, somente os casos mais gerais, tá? Bom, essa configuração eletrônica, ela é muito importante, ela nos dá várias informações. Nos dá informações de quantos níveis preenchidos tem, né? Nos dá ideia até do tamanho do átomo e muitas outras coisas. O que eu quero nesse momento, nós já falamos em vídeos anteriores aí, em aulas anteriores sobre tabela periódica, e agora eu quero que você aprenda a relacionar essa configuração eletrônica com a tabela, e isso tem tudo a ver, tá? A primeira coisa é relacionar essa configuração eletrônica com o período. E é mais ou menos assim, olha lá. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Lembra que nós falamos que os períodos, nós temos 7 níveis ocupados pelos elétrons? Não é à toa que a minha tabela periódica tem 7 períodos, tá? Vocês vão entender por que isso agora, vocês vão entender essa relação. Olha lá, nós já tínhamos feito a distribuição do sódio. E eu tinha feito uma pergunta para vocês. Quantas camadas tem o sódio? Lembra que nós respondemos 1, 2, 3 camadas. Bom, se o sódio tem 3 camadas, você pode procurar na tabela que ele vai estar no terceiro período. Duvido. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Olha o sódio aqui no terceiro período. Então, o número do período, né, em que o elemento se encontra, indica o número de camadas ocupadas pelos elétrons do elemento. Juro. Ó, se eu pegar o oxigênio e perguntar quantas camadas preenchidas ele tem?
1, 2, subnível. Ele vai ter 2 camadas preenchidas. Se eu pegar esse estronço aqui, ó, 5, tá no período 5, pode ter certeza que você vai fazer a distribuição eletrônica para ele e ele vai ter 5 camadas preenchidas, tá? Então, o período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons desse elemento. Vamos fazer mais um? Olha lá. Vamos fazer para o cobalto. Fiz a distribuição do cobalto. Lembra quantas camadas ocupadas tinha o cobalto? Lembra que eram 4, ó. No 4 tinha 2 elétronzinhos, então o quarto nível estava ocupado também? Eu espero encontrar o cobalto na tabela no período 4. Então, 1, 2, 3, 4. Procurando. Encontrei o cobalto aqui, tá? Então, olha lá. 4 níveis preenchidos. O cobalto se encontra no quarto período. Vamos ver se aprendeu. Um desafio aí para você. Vamos ver se você descobre. Não vou olhar na tabela, tá? Não vale olhar na tabela. A distribuição eletrônica vai te ajudar nisso. Eu quero que você descubra em que período está o zircônio. Vamos fazer a distribuição. 40 elétrons para distribuir. Pega lá o seu diagrama de Linus Pauling e começa a distribuir até colocar 40 elétrons dentro desse átomo aqui. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Vai. Sua distribuição eletrônica tem que ficar igual à minha, tá? Então, para eu saber que período que tá, tem coisa no período 1, no 2, no 3, no 4, no 4, no 5. O máximo de níveis ocupados que ele tem é 5, porque esses aqui estão no 4 também. Então, no 5 eu tenho coisa, eu tenho 5 camadas ocupadas para o zircônio. Adivinha que período ele está? Exatamente no 5º período. Pode procurar na sua tabela lá que você vai encontrar o zircônio, ok? Então, moçada, o número do período corresponde ao da camada de valência. Que isso, você não me explicou camada de valência ainda, mas vocês vão ouvir falar muito nela. Camada de valência quer dizer a mesma coisa que a camada mais externa. É a mesma coisa que a última camada, que para o zircônio é a 5, ok? Tô fazendo uma outra pergunta. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Qual dos halogênios apresenta o maior raio atômico? Cloro ou iodo? Lembrando que os halogênios são aqueles elementos da família 7A. Ó, coloquei um pedaço da tabela aqui para você. Os gases nobres, os halogênios. Os halogênios são aqueles encostadinhos lá nos gases nobres, família 17. Eu decoro eles assim, ó, faz calor no Brasil inteiro à tarde. Halogênios eu uso demais, eu gosto de saber a sequência deles, eu gosto de saber quem eles são, tá? Faz calor no Brasil inteiro à tarde. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Eu tô perguntando para você aqui entre cloro e iodo, quem é maior? Você fala assim, ó, viu, até agora você está me ensinando distribuição eletrônica, como é que eu vou saber isso? O que isso tem a ver? Tem a ver no seguinte, quantas camadas tem o flúor? 2, tá no segundo período. O cloro que eu quero saber, 3. O bromo, 4 e o iodo que eu quero saber, 5. Cloro tem 3 camadas e iodo tem 5 camadas. Quem é maior? Iodo, claro. Por quê? Enxerga essas camadas como se fosse uma cebola. Você já pegou cebola grande que tem um monte de camadinha? As cebolas pequenas têm menos camadas. O átomo é igual. Olha só o cloro, tem 1, 2, 3 camadas. Olha o iodo, tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Qual cebola é maior? Quer dizer, qual átomo é maior? O átomo de iodo. Então, se eu olho para a tabela periódica, né, e eu consigo saber quantas camadas um elemento tem, a tabela já está me dando uma informação de quem é maior. Se eu olho para a distribuição eletrônica de 2 átomos diferentes e eu sei pela distribuição que um tem mais camadas que outros, eu sei que aquele átomo vai ser maior. A tendência é que quanto mais camadas um átomo tenha, maior ele seja, tá? Raio atômico. Por que você falou raio atômico? Raio, você sabe o raio de uma circunferência, a distância do núcleo até a bordinha aqui. Quanto maior o raio, maior o tamanho dele, né? Então, esse tem maior raio do que esse aqui. Bom, nós descobrimos pela distribuição, pela configuração eletrônica,
qual período o elemento se encontra. Dá para descobrir que família ele se encontra também por essa distribuição? Dá, mas nós vamos fazer isso apenas para os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Elementos representativos são essas famílias mais altinhas aqui da sua tabela. Antigamente a gente chamava isso de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Essas são as famílias B. Hoje em dia, na nova numeração, a gente numera isso aqui de 1 até 18. Então, as famílias que a gente vai fazer isso é para a família 1, 2, depois de 13 até 18, tá? Essa regrinha que eu vou ensinar só serve para essas aí. O número de elétrons que existe na última camada lembra o número da família. Vamos entender. Bom, magnésio, usei o diagrama de Linus-Pauling, fiz a distribuição para ele, ok? Período você já sabe achar. Se eu falasse para você que período que o magnésio tá, você já ia falar terceiro período, beleza, você já sabe mesmo. Só que agora a gente quer saber que família ele tá. Vamos voltar para a descrição. O número de elétrons que existe na última camada lembra o número da família. Última camada é a 3, né? Última camada, camada 3. Nesse caso, tenho 2 elétrons na última camada. Então, o magnésio vai estar na família 2. Ou família 2A. Lembrando a última nomenclatura, tá? Então, eu vou lá na última camada, para saber que família que ele tá, eu vou na última camada, eu vejo quantos elétrons tem naquela última camada, e isso vai lembrar o número da família que ele se encontra. Vamos fazer isso para o carbono? Fazer a distribuição eletrônica do carbono. Olha lá, o carbono tem 2 camadas, ele vai estar no segundo período, beleza. Aí eu vou fazer a pergunta, quantos elétrons ele tem na última camada? Bom, não posso olhar só para o último aqui, porque esses elétrons também estão na última camada, que é a camada 2. Então, eu tenho que somar tudo que está na última camada. Nesse caso, eu tenho 4 elétrons na última camada para o carbono. Se eu tenho 4 elétrons na última camada, ele vai estar na família 14. Por isso que eu disse lembra, né? 4 lembra 14. Ou, se você fosse para a numeração antiga, você podia falar que ele está na família 4A. Então, 4 elétrons, família 14. 2 elétrons, família 2, tá? Então, se eu olho para a distribuição eletrônica, para a configuração eletrônica do elemento, eu consigo praticamente mapear. Eu já tenho uma ideia de onde o meu elemento está. Eu já sei, por exemplo, pela distribuição, que período ele se encontra, e agora eu também sei, se for desses representativos aqui, ó, desses maiorzinhos, eu sei inclusive em que família ele está, né? Outra informação eu não vou querer, porque esses é importante eu saber que família tá. Esses elementos aqui eu não tô ensinando para vocês, porque nesse primeiro momento não é importante eu saber em que família especificamente ele tá. Eu quero saber, por exemplo, se ele tá aqui. E isso a distribuição eletrônica te permite. Por quê? Toda vez que essa distribuição eletrônica terminar em D, eu não vou nem contar esses eletrãozinhos, mas eu vou falar assim, ah, terminou em D. Então, ele vai fazer parte dos metais de transição, tá? Esses metais de transição aqui. Se o seu elemento terminar em F, ele vai ser um desses aqui, ó. Ele vai ser um elemento de transição que a gente chama de metais de transição interna, tá? E aí, se ele é da família dos lantanídeos ou dos actinídeos, você consegue saber pelo número de camadas que ele tem, ó. Se ele terminar em 4, né, se a última, na verdade, 5, se for o período dele for 5, ele vai estar aqui, e se o último período dele for 6, ele vai estar aqui. Se ele terminar em 4F, ele vai estar aqui. Se ele terminar em 5F, ele vai estar aqui, né? Então, a gente consegue prever aí, pelo período e pela terminação, em que região ele tá? Então, sua distribuição terminou em D, vai ser um desses. Terminou em F, vai ser um desses. Terminou em S, vai ser um desses aqui, ou o hélio que também, né? Ou terminou em P, vai ser um desses elementos que tá aqui. Então, minha distribuição eletrônica fala muito sobre o posicionamento da tabela. Espero que vocês tenham entendido um pouco como fazer distribuição eletrônica nos subníveis e nos orbitais, que isso é diferente. Espero que você tenha entendido como relacionar essa distribuição eletrônica com o posicionamento do elemento na tabela, porque esse posicionamento vai dizer depois muito sobre a química do elemento pra gente.
Isso aí, pessoal, até a próxima.